Boa tarde a todos. Nós hoje estamos dando prosseguimento ao nosso seminário, o nosso ciclo, O Corpo, Liberdades e Riscos. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, os ouvintes que nos seguem pela internet, é com imenso prazer que eu estou recebendo hoje aqui a doutora Miriam Goldenberg, uma antropóloga de renome. Eu, daqui a pouco, vou ler aqui o currículo dela, mas uma pessoa que nos propôs um tema, a invenção de uma bela velhice, que já no título vai contra os estereótipos e as expectativas negativas sobre essa fase da vida. Portanto, é com muito encanto que nós vamos ouvir Miriam Goldenberg, que é professora titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Miriam é doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é autora de vários livros: A Bela Velhice, Coroas, Corpo, Envelhecimento e Felicidade, Velho é Lindo. Obrigada. A outra, Toda Mulher é Meio Leila Diniz, A Arte de Pesquisar os Novos Desejos, Nu e Vestido. De Perto Ninguém é Normal, Infiel Notas de uma Antropóloga, O Corpo como Capital, Noites de Insônia, Cartas de uma Antropóloga a um Jovem Pesquisador, Por que Homens e Mulheres Traem, Intimidade, Tudo que Você Não Queria Saber sobre o Sexo, Homem Não Chora, Mulher Não Ri, e Sexo, com X maiúsculo. Miriam é colunista do jornal Folha de São Paulo desde 2010. Com a palavra, doutora Miriam Goldenberg. Boa tarde. É um imenso prazer falar sobre a invenção de uma bela velhice na Academia Brasileira de Letras. Quero agradecer o honroso convite feito pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira para participar desse importante ciclo de palestras sobre o corpo, liberdade e riscos. Quero agradecer também a presença de todos os acadêmicos e acadêmicas e a presença carinhosa de todos vocês. Minha apresentação será dedicada a refletir sobre alguns resultados da pesquisa Corpo, Envelhecimento e Felicidade, que venho realizando desde 2007 com 1.700 moradores da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, estou pesquisando homens e mulheres que têm mais de 90 anos. Vou iniciar lendo um artigo que publiquei na Folha de São Paulo, onde utilizei pela primeira vez o conceito de bela velhice. No livro A Velhice, Simone de Beauvoir, após descrever o dramático quadro do processo de envelhecimento, apontou um possível caminho para a invenção de uma bela velhice: ter um projeto de vida. No Brasil, temos vários exemplos de belos velhos: Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Marieta Severo e tantos outros. Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já passaram dos 70 anos, um retrato negativo do envelhecimento. São típicos exemplos de pessoas chamadas de ageless, ou sem idade. Fazem parte de uma geração que
que não aceitará o imperativo seja um velho. Uma geração que transformou comportamento e valores, que tornou a sexualidade mais livre, que inventou diferentes arranjos amorosos, que legitimou novas formas de família e que ampliou as possibilidades de ser homem, ser mulher, pai, mãe, avô e avó. Os belos velhos inventaram um lugar especial no mundo e se reinventam permanentemente. Continuam escrevendo, cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus. Não se aposentaram de si mesmos e recusam as regras que os obrigariam a se comportar como velhos. Não se tornaram invisíveis, apagados, infelizes, deprimidos e doentes. Após ver 5 vezes o mesmo show de Paul McCartney, perguntei a um amigo por que ele, aos 74 anos, faz um show de 3 horas, cantando, tocando e dançando sem parar, se o público ficaria satisfeito com um show de apenas 1 hora. Meu amigo, de 75 anos, respondeu sorrindo, porque ele tem muito tesão no que ele faz. A escolha dos títulos dos meus livros mais recentes, Coroas, Corpo, Envelhecimento e Felicidade, A Bela Velhice e Velho é Lindo, faz parte da minha militância na luta contra os preconceitos que cercam o envelhecimento. Tenho investido em revelar os aspectos positivos da velhice, sem deixar de discutir os aspectos negativos. Como diz a música de Arnaldo Antunes, que preto, que branco, que velho o quê? Somos o que somos, inclassificáveis. Acredito que podemos ousar um pouco mais e cantar. Que jovem, que adulto, que velho o quê? Somos o que somos, inclassificáveis. Esse pequeno texto teve muita repercussão. Foi recomendado, curtido e comentado por milhares de leitores da Folha. Mas um fato me chamou a atenção. Todos os e-mails que recebi sobre a bela velhice foram enviados por homens de mais de 60 anos. Vou ler apenas alguns e-mails para vocês terem ideia. Cara Miriam, quero te agradecer por sua crônica. Tenho 69 anos e acabei de me aposentar. Ler o seu texto me deu ânimo para buscar alternativas mais prazerosas para o futuro. Estava na busca de cursos de reciclagem, mas só de ler as possibilidades oferecidas, fiquei na dúvida se era o que eu realmente queria. Sua crônica me induziu à reflexão. Estou cheio de ser o que eu sempre fui. Mais do que isso, você me deu forças para buscar algo novo e que me dê prazer. Muito obrigado. O artigo A Bela Velhice é para ser recortado e guardado com carinho. Nele, a velhice é tratada sem preconceitos, sem o rótulo de melhor idade, algo que considero uma panaceia. Alcançar a idade que alcançamos, tenho 66 anos, é um privilégio. Podemos não só ousar e cantar, podemos tudo. Só depende de nós mesmos estabelecer um projeto de vida que nos motive cada vez mais, encarando e vencendo os desafios. Viva a bela velhice! Li e reli algumas vezes o seu artigo A Bela Velhice. Simplesmente fantástico. Tenho o privilégio de fazer parte desse seleto grupo de 70 anos, nascido em setembro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Mantenho uma vida saudável e ativa em todos os sentidos, inclusive sem uso de qualquer tipo de medicamento. Apesar de possuir curso superior, aos 60 anos fiz vestibular novamente e concluí o curso de Direito aos 65 anos com galhardia,
ao lado de inúmeros colegas com seus 20 anos. De fato, precisa ter muito tesão naquilo que se faz e foco em seu projeto de vida. Adorei a sua proposta de bela velhice. Saber envelhecer é uma arte. Tenho 65 anos e sou muito feliz e realizado. Trabalho muito, pratico esportes, namoro, tenho uma vida plena e ativa. Fui um jovem muito complicado, insatisfeito e infeliz. Concordo 100% com o famoso conselho de Nelson Rodrigues. Jovens, envelheçam depressa, envelheçam com urgência. Meus leitores enfatizaram o desejo de continuar trabalhando em algo que lhes dê prazer. Querem ser produtivos, úteis e ativos nessa fase da vida. Não querem apenas ocupar o tempo, passar o tempo, preencher o tempo, perder tempo. O tempo, para eles, é algo extremamente valioso e não pode ser desperdiçado. Eles gostaram especialmente da ideia de ter um projeto de vida. Eles não querem se aposentar de si mesmos. Para eles, o trabalho não é mais uma questão de sobrevivência. Eles não precisam mais, mas querem continuar trabalhando. A partir da leitura das mensagens, cheguei à conclusão de que o lema para uma bela velhice poderia ser: eu não preciso mais, mas eu quero. A diferença entre esses dois verbos, precisar e querer, revela um possível caminho para a invenção de uma bela velhice. Os belos velhos não precisariam mais responder a obrigações impostas de fora. Na velhice, eles poderiam fazer suas escolhas mais livremente e priorizar o próprio desejo. Meus leitores, assim como meus pesquisados, me fizeram enxergar que a bela velhice não é um caminho apenas para as celebridades. Ela é o resultado natural de um projeto de vida que pode ser construído desde muito cedo ou mesmo tardiamente por cada um de nós. A beleza da velhice está exatamente na sua singularidade, nas pequenas e grandes escolhas que cada um faz ao buscar concretizar o seu projeto de vida. Simone de Beauvoir dizia que velho é sempre o outro, já que nós só nos sentimos velhos por meio do olhar dos outros, sem termos experimentado grandes transformações interiores e até mesmo exteriores. No entanto, ela alertava: velho não é o outro. A velhice está inscrita em cada um de nós. Só assumindo plenamente em todas as fases da vida que nós também somos ou seremos velhos, poderemos derrubar os rótulos, estereótipos e preconceitos existentes sobre a velhice. Ela acreditava que o fracasso da nossa civilização poderia ser medido pela maneira como homens e mulheres são tratados nos últimos anos de suas vidas, não mais como seres humanos, mas como cadáveres ambulantes. Afirmava que a sociedade, com relação aos velhos, não é apenas culpada, mas também criminosa. Somos nós os principais interessados em uma transformação radical dessa realidade, seja qual for a nossa idade cronológica. Cada um de nós deveria se reconhecer no velho que é hoje ou no velho que será amanhã. Velho não é o outro. Velho sou eu. Simone de Beauvoir, no livro A Velhice, apresentou um olhar cruel sobre a última fase da vida. Ela buscou denunciar como a sociedade trata os velhos, que são ignorados,
desprezados, estigmatizados e abandonados. Minha primeira leitura do livro teve um efeito devastador. Uma experiência diferente da que havia tido quando li O Segundo Sexo, nos meus 20 anos. Com O Segundo Sexo, aprendi a importância de lutar pela liberdade e independência econômica, valores que nortearam a minha trajetória desde então. Já com a leitura de A Velhice, tive a sensação de que envelhecer é, inevitavelmente, se tornar um cadáver ambulante. Nas 711 páginas do livro, a ideia de bela velhice aparece raríssimas vezes. Apesar disso, me coloquei o desafio de aprofundar a reflexão sobre essa ideia, adotando a estratégia de destacar uma categoria marginal para ela e torná-la central na minha reflexão. Como, então, é possível inventar uma bela velhice? Simone de Beauvoir aponta um caminho. Ter um projeto de vida. O projeto para ela pode estar traçado desde a infância, mas também pode ser construído e modificado nas diferentes fases da vida. A obra do psiquiatra austríaco Viktor Frankl ajuda a compreender a importância de construir um projeto de vida para encontrar o significado da própria existência. Em Busca de Sentido é o relato de como Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, após a mãe, o pai, o irmão e a esposa terem sido assassinados. Ele morreu em 97, aos 92 anos, e escreveu mais de 30 livros sobre a sua proposta de terapia existencial. Ele chamava de vazio existencial a sensação de futilidade, inutilidade e falta de sentido da própria vida. Para ele, o significado da vida poderia ser encontrado de diferentes maneiras: na criação, no trabalho, no amor e também na atitude que se tem em relação ao sofrimento inevitável. Ele escreveu: nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Frankl afirmou, para espanto de muitos, que nos campos de concentração existiu um humor. Por acreditar que o humor é uma arma da alma na luta por sua autopreservação, propôs a um amigo do campo de concentração o compromisso de inventar uma piada por dia. Enxergar as coisas com uma perspectiva divertida é, para ele, um truque bastante útil para a arte de viver e de sobreviver, já que o humor permite um distanciamento das circunstâncias mais adversas, sórdidas, miseráveis e trágicas. Para Frankl, como para Simone de Beauvoir, os escritores, artistas e intelectuais teriam um papel fundamental para a transformação criativa, positiva e construtiva do mundo. Os trabalhadores intelectuais teriam uma singular autonomia e seriam menos afetados do que os outros pelo declínio fisiológico. Os criadores recusariam uma morte simbólica ou uma morte social quando envelhecem. Mas não é necessário ser um escritor ou um artista famoso para recusar os preconceitos associados à passagem do tempo. Muitos homens e mulheres que tenho pesquisado, que não são celebridades,
também questionam estereótipos, derrubam tabus e inventam novas possibilidades e significados para a velhice. As mulheres de mais de 60 anos que entrevistei repetiram inúmeras vezes a seguinte afirmação: hoje eu sou livre. Hoje eu posso ser eu mesma pela primeira vez na minha vida. Nunca fui tão feliz. É o melhor momento de toda a minha vida. A maior riqueza para elas é a liberdade que conquistaram com o passar dos anos. Pela primeira vez na vida, passaram a olhar e cuidar de si mesmas com o mesmo carinho e atenção que sempre dedicaram aos filhos, maridos, familiares e amigos. A revolução subjetiva dessas mulheres é exatamente essa mudança de foco. Elas deixam de existir para os outros e passam a existir para si. Um bom exemplo é a fala de uma professora de 65 anos. Aprender a dizer não provocou uma verdadeira revolução na minha vida. Parei de tentar agradar a todos e passei a agradar, em primeiro lugar, a mim mesma. Li que a Marília Pêra recusou um projeto importante e uma jovem atriz disse: lógico que você pode dizer não, você é a Marília Pêra. E ela respondeu: é exatamente o contrário. Eu só sou a Marília Pêra porque aprendi a dizer não. Simone de Beauvoir afirmou que só existiria uma saída para as mulheres. Elas deveriam recusar os limites que lhes são impostos e procurar abrir para si e para as outras mulheres os caminhos da libertação. Para ela, a última idade poderia ser uma libertação para aquela mulher que, submetida durante toda a vida ao marido e dedicada aos filhos, poderia, enfim, preocupar-se consigo mesma. Simone de Beauvoir estava mais interessada nas oportunidades das mulheres, não em termos de felicidade, e sim em termos de liberdade. Ela acreditava que é muito difícil para uma mulher assumir conscientemente sua condição de indivíduo autônomo, já que parece mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Para ela, não se sabe muito precisamente o que significa felicidade, já que é sempre mais fácil se declarar feliz, mesmo em situações em que a felicidade está ausente. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman disse que há dois valores absolutamente indispensáveis para uma vida feliz. Um é a segurança. O outro é a liberdade. Para ele, não é possível ser feliz e ter uma vida digna e satisfatória na ausência de qualquer um dos dois. Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é caos. Entretanto, até hoje, ninguém encontrou a fórmula de ouro, a mistura perfeita entre segurança e liberdade. Cada vez que conseguimos ter mais segurança, entregamos um pouco da nossa liberdade. Quando temos mais liberdade, entregamos a nossa segurança. A invenção de uma bela velhice parece depender tanto da sensação de segurança quanto da de liberdade, como disse uma professora aposentada de 75 anos. Eu acho que não existe velho ou jovem. Existe pessoa doente ou saudável. A saúde é o mais importante para envelhecer bem. Não gosto quando dizem que a velhice é a melhor idade ou a pior idade. Não é melhor nem pior. É simplesmente diferente. Hoje eu me sinto mais livre e tenho mais tempo para cuidar de mim. Com saúde, um pouco de dinheiro e bons amigos,
dá para viver bem as diferentes fases da vida. Por que não agora? Eu constatei uma diferença de gênero marcante na minha pesquisa sobre a bela velhice. Eu perguntei para as mulheres o que elas mais invejam nos homens, e a resposta mais citada foi liberdade. Quando perguntei aos homens o que eles mais invejam nas mulheres, a resposta de quase todos foi nada. As mulheres valorizam mais a liberdade e a amizade. Dizem que se sentem cuidadas pelas amigas, já que são elas que as acompanham nas consultas médicas, ficam no hospital quando fazem algum tipo de cirurgia, ligam diariamente para conversar. Muitas se sentem mais escutadas, reconhecidas e amadas pelas amigas do que pelos maridos, filhos e netos. Já os homens valorizam mais o trabalho e a família. Eles querem ter um projeto de vida para se sentirem úteis e tempo para curtir a esposa, filhos e netos. Pode-se pensar, então, que não é apenas em função do mercado matrimonial favorável que os homens se recasam quando estão mais velhos. É também porque eles parecem querer mais a vida familiar do que as mulheres mais velhas. Estas optam por usufruir a liberdade tardiamente conquistada. Muitas se referem ao casamento como um tipo de prisão que cerceou seus sonhos. Prisão que elas não querem mais no momento em que, pela primeira vez na vida, se sentem livres para respeitar os próprios desejos. Perguntei para os meus pesquisados, quem envelhece melhor, o homem ou a mulher? Em todas as faixas etárias, ambos os sexos afirmaram categoricamente que os homens envelhecem muito melhor do que as mulheres. Apenas um grupo discordou dessa afirmação e afirmou que as mulheres envelhecem melhor do que os homens. Esse grupo específico disse que os homens são mais dependentes, têm mais problemas de saúde, morrem mais cedo, bebem mais, comem mal, são sedentários, ficam deprimidos depois da aposentadoria, têm menos amigos, não sabem aproveitar o tempo livre, não gostam de sair, viajar, dançar, ir ao cinema, ao teatro. Esse grupo acredita que, inclusive na aparência do corpo, as mulheres envelhecem melhor do que os homens, já que elas sempre se cuidaram mais do que eles. Afinal, que grupo é esse que se diferencia de todos os demais? Apenas as mulheres de mais de 60 anos acreditam que as mulheres envelhecem melhor do que os homens, como mostra a fala de uma advogada de 62 anos. As mulheres são muito cruéis com as outras mulheres, e principalmente com elas mesmas. Elas ficam procurando as rugas, manchas na pele, fios de cabelo branco. Parecem detetives com lentes de aumento, buscando provas da própria velhice. E elogiam as rugas e os cabelos brancos dos homens. Dizem que eles ficam muito mais charmosos. Elas enxergam os mínimos detalhes do corpo feminino e são cegas para a decadência física masculina. Se elas fossem justas, iriam concordar que, no conjunto da obra, estamos muito melhor. Uma funcionária pública aposentada de 75 anos também disse que as mulheres envelhecem melhor. Ela dizendo: não é por sorte ou por acaso que vivemos mais do que os homens. Eles só procuram os médicos quando estão muito doentes. Não se cuidam, bebem muito, comem porcaria na rua. Eu sempre me cuidei, faço pilates, me alimento bem, vou sempre ao médico. Tenho o corpo e a saúde de uma menina.
Meu ex-marido está com uma pança enorme, careca, desdentado, teve um infarte e parece um velho caquético. Mas ele foi muito esperto. Casou com uma enfermeira mais nova do que a nossa filha, que cuida dele 24 horas por dia. Na pergunta, você toma algum cuidado para envelhecer bem? Apenas nas respostas femininas apareceu: vou ao médico, uso filtro solar e creme hidratante. Por outro lado, somente nas respostas masculinas apareceu: tenho bom humor e mantenho a alma e o espírito jovem. Quando pedi, dê um exemplo de uma pessoa pública que envelheceu bem, a atriz Fernanda Montenegro foi a mais citada. Os pesquisados disseram que ela aceita o envelhecimento, não faz plásticas, é elegante, discreta, séria, tem dignidade, não tenta parecer mais jovem e não fica querendo namorar garotão. Depois de Fernanda Montenegro, Silvio Santos foi o mais citado como exemplo de bom envelhecimento, em função do seu sucesso, produtividade, dinheiro, energia, lucidez, bom humor e alegria. Pedi também, dê um exemplo de uma pessoa pública que envelheceu mal. As mais citadas foram atrizes, cantoras e apresentadoras de programas de televisão que fizeram cirurgias plásticas em excesso, ficando, segundo os meus pesquisados, deformadas, desfiguradas, esticadas, artificiais e monstruosas. Elas foram acusadas de serem ridículas, patéticas, escandalosas e sem noção. A principal razão para citarem essas mulheres como exemplos de mau envelhecimento foi a de que elas não aceitam a idade que têm. É importante destacar que os homens não foram citados como exemplos de mau envelhecimento. As mulheres foram muito mais julgadas e condenadas pelo comportamento e pela aparência. A diferença de gênero foi ainda mais marcante quando perguntei: você deixaria de usar algo porque envelheceu? 96% das mulheres disseram que sim, enquanto 91% dos homens afirmaram que não. Os homens disseram que não mudariam nada na sua forma de se vestir, permanecendo, quando mais velhos, fiéis ao estilo que sempre tiveram. Já as mulheres responderam que não usariam mini-saia, shorts, biquínis, roupas justas e decotadas, evitariam acessórios exagerados e não teriam cabelos longos, franjas e rabo de cavalo. É curioso perceber que a mini-saia, que foi um símbolo da libertação feminina nos anos 60, foi o item mais citado como proibido para as mulheres que envelhecem. A proibição da mini-saia parece sintetizar a rejeição do corpo e da sexualidade da mulher mais velha. De todos os achados da minha pesquisa, o que mais me chamou a atenção foi outra diferença de gênero. O homem afirma que ri mais do que a mulher. 84% dos homens disseram que riem muito, enquanto 68% das mulheres disseram o mesmo. Mais importante ainda, 60% dos homens disseram que estão satisfeitos com as suas risadas, enquanto 60% das mulheres disseram que gostariam de rir muito mais. E por que as mulheres não riem tanto quanto gostariam? Elas disseram que não têm muito tempo nem motivos para rir. E também que elas temem não parecer sérias, responsáveis e competentes no círculo profissional e familiar. No entanto, elas invejam a capacidade masculina de brincar e de rir
de qualquer bobagem. Uma das minhas pesquisadas, uma médica de 63 anos, afirmou que é necessário aprender a transformar tragédias em comédias, já que o humor seria o melhor remédio para o envelhecimento saudável. Ela acredita que as pessoas que dão mais risadas são mais felizes e saudáveis, de corpo e de alma, ficam menos doentes e estão sempre cercadas de amigos. Apesar de saber que não existem segredos ou receitas para inventar uma bela velhice, descobri que rir muito, especialmente de mim mesma, está sendo o meu melhor remédio. No livro A Bela Velhice, eu contei uma crise profunda e inesperada que tive ao fazer 40 anos. Fui pela primeira vez na vida a uma dermatologista para que ela me receitasse algum hidratante ou filtro solar. Após um breve exame do meu rosto, ela perguntou: Miriam, por que você não faz uma correção nas pálpebras? Elas estão muito caídas. Você vai ficar 10 anos mais jovem. Sem me dar tempo para responder, continuou: por que você não faz um preenchimento ao redor dos lábios e botox na testa para tirar as rugas de expressão? Você vai rejuvenescer mais 10 anos. Paguei a cara consulta, que ficou mais cara ainda, pois provocou uma verdadeira crise existencial. Faço ou não faço cirurgia nas pálpebras, e preenchimentos nos lábios, e botox na testa? Se eu fizer tudo o que ela recomendou, vou ficar 10 mais 10 mais 10 anos mais jovem. Eu sou culpada por estar envelhecendo, a culpa é minha. Mergulhei profundamente na crise dos 40 e saí dela após alguns meses de sofrimento, quando comecei a rir e brincar com o fato de estar ficando velha. Escrevi, então, o Manifesto das Coroas Poderosas. Eu vou ler só um trechinho dele para vocês. A coroa poderosa não se preocupa com rugas, celulites e quilos a mais, pois ela está se divertindo com tudo que conquistou com a maturidade: liberdade, segurança, charme, sucesso, reconhecimento, respeito, independência e muito mais. Ela quer rir, conversar, sair, passear, dançar, namorar, viajar, estudar, cuidar da saúde, ter bem-estar e qualidade de vida. Enfim, ser ela mesma e não responder desesperadamente às expectativas dos outros. Como presidente, secretária, tesoureira e única militante do movimento das Coroas Poderosas, já que todas as amigas que eu chamei para participar do grupo se sentiram muito ofendidas, eu convido todas as mulheres de todas as idades que estão cansadas de sofrer com os preconceitos sociais para cantarem o nosso grito de guerra: Coroas Poderosas Unidas, jamais serão vencidas. Recentemente, uma jornalista me perguntou: mas, afinal, o que é ser eu mesma? Eu respondi: meu ideal é a combinação de duas mulheres que fazem parte da minha história e que me inspiram. As duas mulheres que mais me ensinaram a ter a coragem de dizer não, a respeitar minhas vontades e verdades. Simone de Beauvoir me ensinou que o principal valor a ser buscado é a liberdade. Leila Diniz, que foi o tema da minha tese de doutorado, me ensinou que é possível rimar liberdade com felicidade. Eu gostaria de ser uma mistura de Simone de Beauvoir com Leila Diniz, mas descobri que eu só posso ser inteira Miriam Goldenberg, e é isso que eu venho buscando ser, 100% Miriam Goldenberg. Então, eu vou concluir contando um sonho. Durante anos, eu tive o hábito de anotar todos os meus sonhos. Eu acordava de madrugada e escrevia tudo o que havia se passado neles. Depois do registro, tentava pegar no sono novamente, o que não era nada fácil. Como eu tenho muitas noites de insônia, decidi parar de registrar os meus sonhos. No entanto, recentemente tive um sonho muito especial.
Nele, eu dizia para mim mesma, esse sonho eu preciso anotar, ele é importante para as minhas reflexões sobre a invenção de uma bela velhice. No sonho, eu estava dando aula e dizia aos meus alunos da UFRJ, a única categoria social que inclui todo mundo é velho. Somos classificados como homem ou mulher, homo ou heterossexual, negro ou branco, mas velho todo mundo é, hoje ou amanhã. O jovem de hoje é o velho de amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado, do tipo Black is Beautiful, deveríamos vestir uma camiseta com os dizeres eu também sou velho, ou melhor ainda, velho é lindo. Fomos em passeata até Copacabana, todos nós unidos, os velhos de hoje e os velhos de amanhã, vestindo camisetas e levando cartazes com os dizeres eu também sou velho, e velho é lindo. Na manifestação, inspirada em Martin Luther King, fiz um discurso apaixonado. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia o velho será considerado lindo e que todos nós iremos viver em uma nação em que as pessoas não serão julgadas pelas rugas da sua pele, e sim pela beleza do seu caráter. Livres, somos livres, enfim. Acordei de madrugada repetindo a frase, somos livres, enfim, e com vontade de ir para Copacabana me manifestar gritando, eu também sou velha, e velha é linda. E é assim que eu quero concluir a minha apresentação, sendo 100% Miriam Goldenberg, dizendo, eu também sou velha, e velha é linda, somos livres, enfim. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam, por essa adorável reflexão sobre o envelhecimento e, sobretudo, pela seriedade com que você falou de temas que normalmente são escamoteados, né? Realmente, essa dupla, liberdade e humor, me parece uma chave indispensável para uma bela velhice. Acho que o fato de você ter nos mostrado com grande evidência a diferença de gênero na maneira como a gente se comporta face à velhice, vem confirmar justamente que existe uma severidade em relação às mulheres, seja por parte da sociedade, seja por parte delas mesmas, que é o mais grave, né? No autojulgamento, na autodepreciação. Quer dizer, tudo isso ser trazido à baila de uma maneira clara só pode ajudar a inverter esse tipo de atitude e esse tipo de comportamento, né? A sua manifestação é muito bem-vinda. Eu acho que a sua manifestação teria uma massa de mulheres, pelo menos, mas eu creio de homens também, seguindo essa palavra de ordem, que, afinal de contas, não é outra coisa senão a palavra de ordem da liberdade, né? E, por isso mesmo, eu fiquei muito feliz de acolher você aqui, você e a sua palestra, nesse seminário, nesse ciclo, que se intitulou O Corpo, Liberdades e Riscos. Porque, se por um lado você nos anunciou a liberdade, não fez a economia dos riscos, né? Os riscos que são inerentes à negação de uma realidade, à negação da verdade que se impõe a nós todos, como você muito bem colocou, sejamos nós moços ou velhos. Velhos é a categoria universal, aquela que todos serão um dia, além daqueles que já são hoje, né? Eu acho essa colocação muito importante,
porque dá exatamente a dimensão, digamos assim, da universalidade desse problema. Não se imagine que essa é uma questão que interessa apenas a pessoas de mais de 60 anos. Esse é o debate, na verdade, sobre o destino de nós todos e sobre a possibilidade ou não de nós todos alcançarmos o bem mais precioso, aquele que nós todos buscamos na vida, que é a liberdade. Portanto, essa sua palestra entrou nesse ciclo, o corpo, liberdades e riscos, com um lugar nobre, e eu agradeço muito a você por ter aceito o meu convite. Muito obrigada, Miriam. Eu quero aproveitar para convidar a todos e aqueles que nos ouvem também, nos acompanham através da internet, para a nossa próxima conferência, que acontecerá no dia 6 de dezembro, terça-feira, às 17h30, intitulado A Liberdade de Ser, Morte, Vida e Escolhas Existenciais, que será pronunciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Serão todos aqui muito bem-vindos e eu espero reencontrá-los. Muito obrigada a todos.